chegando. Mais de 500 veículos com preços abaixo da FIPE e condições jamais vistas, com taxa de 0,99% ao mês, entrada super facilitada, troca com troco e muito mais. Vem pra Saga Seminovos e escolha já o seu. Acesse sagaseminovos.com.br. Saga Seminovos em Goiânia, Anápolis e Aparecida. 99.1. Essa rádio é boa demais. Olha o Arraiá de Trindade. É verdade! No dia 2 de junho, a festa começa no Carreiródromo com o show do trio Aristides. Dia 3, tem Zabumba Beat. Dia 4, Racine e Rafael. E dia 10 de junho tem mais festa no ginásio no setor Maísa, com Maida e Marcelo. Não vai faltar comida típica, quadrilha e fogueira. Arraiá de Trindade. É muita festa e alegria. Vem! Prefeitura de Trindade. Pra você, com você. Quer comprar barato? Já tem o lugar certo. Atacadão Goiás Norte, ao lado do Passeio das Águas. Atacadão Romeiros, GO 060, ao lado do Pit Clube. Atacadão Perimetral Norte, ao lado da Faculdade Unialfa. Atacadão BR 153, em frente à Atlanta Music Hall. Atacadão Aparecida, Avenida Rio Verde, ao lado da Cidade Empresarial. Atacadão, lugar de comprar barato. Vem! A Norte Sul Pneus começa o mês de maio com toda a linha de pneus Goodyear em oferta. É isso mesmo, vem correndo pra Norte Sul Pneus, o melhor preço com qualidade garantida. Faça a revisão do seu veículo com a gente. Nosso time espera por você. Norte Sul Pneus, na Praça Walter Santos, 3157-8019, na Avenida Pio 12, 3645-9050, em Anápolis, 3327-1020. Norte Sul Pneus. Informação tem na Positiva 99.1. Vegas Ranch apresenta 18ª Festa do Peão da Itaberaí, de 8 a 12 de junho, com Barões da Pisadinha, César Menotti e Fabiano, Rio Negro e Solimões, e PH e Michel. Narração Luciano Alberto e minha Juliano Reis. Realização Marca Texas Eventos. Ela chegou e chegou para todo mundo. Clínica Médica SESI. São várias especialidades para consultas e exames em um único lugar. Na esquina da Avenida Tocantins com a Avenida Anhanguera. Bem fácil de chegar. Para marcar, ligue 3216-0400. Não precisa de convênio nem plano de saúde. Clínica Médica SESI. É saúde com qualidade SESI para todo mundo. ZYV 924, Rádio Positiva 99.1 MHz. Agora no Bom Dia Positiva, bate-papo Positiva, trazendo muita informação com os melhores especialistas. Bate-papo Positiva. Oferecimento Atalaia, vacinas e exames para você e toda a família. Agende. Agendamento online.atalaia.com.br. Clínica Mais Homem. Aqui não tem sofrência, é só potência. E esta é a Positiva, a rádio sertaneja mais ouvida do Brasil. Gente, bom dia, moço. Bom dia, moço. E aí, tudo bem? Vamos com tudo? Vamos fazer festa? Segundou na sertaneja do Brasil. Uou! É sertaneja do Brasil. A mais ouvida. Positiva FM. Mensagem positiva. Nossa boa intenção não é permissão pro desrespeito, tá bom? Nossos limites são sagrados. É nosso dever fazer o que for preciso para defendermos nosso espaço, tanto quanto devemos aprender a respeitar o espaço do outro também. É preciso saber a hora certa de ir embora, quando nossa presença deixa de ser valorizada da forma que merecemos. Nossa boa intenção jamais deve ser permissão para que confundam bondade e generosidade com fraqueza e submissão às decisões, opiniões e vontades alheias. Ouvinte positiva. Seja bom, mas saiba também se impor para defender a sua saúde mental, sua dignidade, sua integridade e sua felicidade. Mensagem do Bom Dia Positiva pra você aqui Com você. na sertaneja pop do Brasil. Bom Dia Positiva. Cuida aí, docinho. Mais informação, mais alegria. É
Positiva. Tá começando o nosso bate-papo Positiva pela Sertaneja do Brasil. Muito obrigado você que já está com a gente lá no nosso canal do YouTube, viu? Olha, Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla. Hoje, dia 30 de maio, é o Dia Mundial de Conscientização da Esclerose Múltipla. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica, provavelmente autoimune. Por motivos genéticos ou ambientais, o sistema imunológico começa a agredir a bainha de mielina, ou seja, a camada de gordura que envolve as fibras nervosas na substância branca do cérebro e na medula espinhal, comprometendo a função do sistema nervoso. Ao atingir as diversas funções ligadas ao trânsito de informações dos neurônios, ouvinte positivo, olha só, para o resto do corpo, quando esse caminho é prejudicado pelas lesões provocadas pela enfermidade, essas informações se espalham gerando diversos sintomas. E claro que para a gente entender sobre esse assunto, a gente convidou a doutora Lorena Puchinek. Ela é neurologista e vai bater um papo com a gente sobre esse tema tão importante para a gente aqui também, né, Jane? Para entender um pouquinho, né? É mesmo. Isso é uma doença que a gente já ouviu falar muito, já cometeu vários atores, né, conhecidos, e a gente sabe que é uma doença que precisa ser falada, até para as pessoas também não terem tanta ignorância na hora de falar do assunto. E você, ouvinte positiva, quer participar junto com a gente? Participa mandando a sua mensagem e a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 62986609890. E você também pode assistir essa live que está acontecendo no YouTube, youtube.com/positivafm oficial. É isso aí, fica à vontade para participar aqui do nosso bate-papo Positiva, tá bom? Doutora Lorena Puchinek, que ontem completou 15 aninhos. Que maravilha, e continua comemorando. E tem que comemorar mesmo, né? Vivemos momentos difíceis, né? Momentos complicados, e ter a oportunidade de apreciar esse dia maravilhoso e saber que nós temos a oportunidade, e a oportunidade está em nossas mãos, nós temos que aproveitar mesmo e agradecer sempre, o tempo todo, o dia todo. Enfim, parabéns, saúde, felicidade, muito amor, e seja bem-vindo ao nosso bate-papo Positiva mais uma vez. Continua a comemorar aqui meus anos de vida aqui junto com vocês, e é uma honra estar aqui novamente. Muito obrigada. Isso aí, ouvinte positiva, já pode mandar suas dúvidas pra gente. Então, doutor, vamos começar já sabendo o que é a esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, acontece uma pane no organismo, onde o nosso sistema imunológico, que foi feito para nos proteger das infecções, só que em vez de proteger de uma bactéria, de um vírus, ele começa a atacar o próprio organismo. E atacar aonde? O sistema nervoso central, os neurônios, onde tem a substância, a mielina, que é a capinha do nervo. O anticorpo vai lá e corrói essa bainha, causando a doença. Você falou da mielina, né? Essa destruição, ela é gradativa ou não? Isso. A esclerose múltipla é uma doença gradativa, progressiva. Não é uma doença pontual, como, por exemplo, um AVC. Então, o organismo começa a entender que aquela célula do nosso sistema nervoso não é nosso. E aí começa a atacar. Só que ataca de forma gradual. Aí vão vindo as células do todo o processo inflamatório, causando uma inflamação crônica ali no sistema nervoso central, ocasionando os sintomas e a doença. Maravilha. O ouvinte positiva já mandou aqui. Daqui a pouquinho a gente vai colocar sua dúvida no ar aqui, tá? Quem que é o mais afetado? Tá. Mulher. Né? A mulher tem mais chances de ter doença autoimune, e isso vale para várias outras doenças autoimunes, mas estamos falando da esclerose múltipla. Então, mulheres entre 20 e 40 anos. Criança pode ter esclerose múltipla? Pode, mas é raro, mas pode ocorrer. Pessoas mais velhas podem ter esclerose múltipla? Pode, 50, 60 anos. Mas qual que é a faixa etária
20 e 40 anos. E que sinais devemos estar alertas para a doença? Então, todo sintoma neurológico deve ser investigado. Nós estamos falando de uma doença que vai destruir as células do nosso nervo. Então, por exemplo, se destrói as células que controlam o movimento do meu braço, eu vou ter uma fraqueza no braço. Mas olha, é muito diferente de AVC. AVC eu estou andando e de repente minha perna não mexe. Eu não consigo continuar andando. A esclerose múltipla não. Eu estou andando, de repente começo a sentir um formigamento, mas é uma coisa que resolve rapidinho. Depois eu começo a sentir um formigamento no braço também. Ou eu começo a sentir uma dor quando eu mexo o olho. Começo a ficar com a vista embaçada, depois resolve. É uma coisa lenta, devagarzinho, ela vai dando anúncios de que tem alguma coisa de errado. Aí sim eu devo procurar um médico para fazer uma investigação. Entendi. Esse é um bate-papo positivo. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla. Estamos falando aqui com a doutora Lorena Boschneck. Ela é neurologista e está nos ajudando a entender um pouquinho melhor. Tá bom? Tem dúvidas? Manda pra gente, 629-8660-9890. Uma pausa pro café. A gente volta já já, viu?
sertaneja do Brasil. Positiva, 9 horas 25 minutos, 9h25, estamos de volta com o nosso bate-papo Positiva. Estamos em vídeo, bonitinhos, maravilhosos, maravilhosas, A gente completou 15 anos ontem, né? Pois é, tá aqui, tá toda lindona também. Estamos aqui com aquele cafezinho maravilhoso que eu não abro mão, né? Docinho, mas você toma café demais, tomo café. Adoro um cafezinho. Você já tomou um cafezinho hoje? Com ou sem açúcar? Ou gotinhas de adoçante? 986609890 para você participar do nosso bate-papo. Hoje estamos falando sobre o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla. Com a especialista no assunto também, doutora Lorena Puchinek. Ele é neurologista e está batendo papo com a gente aqui, tá? 62 986609890. Fica à vontade para participar. Doutora, falando ainda sobre esse assunto, me veio a seguinte questão aqui. Esses sintomas, ele tende a agravar-se? Sim, tende. Então, assim, se a gente não fizer nada, nenhum tipo de tratamento, tem a história natural da doença. Então, é uma doença progressiva que vai se apresentar em surtos. Então, momentos que o sistema imunológico vai produzir vários anticorpos que vão atacar aquela capinha do nervo. Aí vai dar o sintoma, a pessoa vai sentir ou um déficit de força, ou uma alteração de sensibilidade, como por exemplo formigamento, ou uma alteração visual, embaçamento visual, uma dor ocular, ou mesmo até alteração esfincteriana, uma incontinência urinária, por exemplo. Mais forte esses sintomas, e aí o sistema imune vai diminuindo a sua atividade, todo o processo inflamatório vai cessando, a pessoa tende a melhorar, às vezes remite todo o sintoma, então aquele formigamento que sentiu naquele momento ele recupera, não sente mais, principalmente porque é uma doença de jovem, então a gente tem a neuroplasticidade, o sistema nervoso ele dá um jeito de voltar a funcionar, só que aí depois volta o surto, se não fizermos nada. Mas hoje nós temos uma dezena de medicação que o SUS fornece, que são remédios de alto custo, mas que o Sistema Único de Saúde fornece para todos os pacientes de forma indiscriminada e que vai mudar, sim, a natureza da doença. Doutora Lorena, então o diagnóstico é importante. Mas vamos relembrar os sintomas? Quais são os sintomas mais comuns da esclerose múltipla? Tá. Veja bem, vamos pensar. É uma alteração do anticorpo que vai lá e destrói a mielina, que é aquela gordurinha da capa do nervo. Então, por exemplo, se eu tenho o meu nervo que vai controlar a parte motora ou da perna, ou do braço, ou da mão, ou de um lado do rosto, eu vou ter déficit de força. Então, assim, eu vou ficar com o meu braço, parece que meu braço esquerdo está mais lento, antes eu pegava uma força e aguentava sustentar aquela força, hoje não, hoje eu estou fraca do braço. Ou uma alteração da sensibilidade, quando é um local da sensibilidade, formigamento, dor, uma fadiga numa certa região do corpo. Ou alteração visual. Veja, não é aquela alteração visual que a gente precisa de óculos. É como se fosse assim, parece que tem uma névoa, que tem uma nuvem no meu olho. Então eu fico com o meu olhar, assim, fico vendo tudo meio embaçado. Parece que as cores não estão muito nítidas. Ou mesmo assim, não é tão comum, mas pode acontecer, de incontinência urinária. Então uma jovem, uma mulher que não tem nenhuma outra doença que pudesse levar a uma queixa de incontinência, ela não consegue segurar o xixi, ou quando dá vontade de fazer xixi tem que fazer logo, porque senão vai fazer antes de chegar no banheiro. Então são sintomas de déficit de força, alteração de sensibilidade, alteração visual e até mesmo uma incontinência urinária. Dúvida no 62986609890, vamos ouvir. Olá, bom dia, aqui é o Wellington, do Senador Canedo. Tem medicação para retardar o andamento da esclerose? Tem alguma medicação que retarda um pouco, que leva ela mais lento ainda? Porque se ela é uma doença autoimune, né? Então
se tem algum medicamento que possa diminuir. Sim, é interessante na neurologia, para a gente estar falando de um tratamento que modifica o curso da doença, é uma glória. E a esclerose múltipla é uma doença que sim, tem tratamento, que vai mudar toda a evolução da doença, então ela vai diminuir a taxa de surtos, de novas crises, diminuindo todo o sofrimento e diminuindo a chance de ter sequelas irreversíveis, melhorando muito a qualidade de vida. Os pacientes continuam vivendo sua vida profissional, sua vida pessoal de forma habitual, como todos nós. Então, sim, tem tratamento. Por isso a importância do diagnóstico precoce, para a gente já começar a atuar para evitar os surtos. Este é um bate-papo positivo. Muito obrigado pela sua participação, hein? Pela sua participação, Wellington. Um abraço para todos de Senador Canedo. Pode mandar suas dúvidas pra gente no 629-8660-9890. Estamos falando sobre esclerose múltipla. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Múltipla e a doutora Lorena Boschneck é neurologista, está trazendo esclarecimentos aqui pra gente, tá? Tem dúvidas? Manda pra gente, 629-8660-9890.
oferta. 99.1 no coração do Brasil, meu povo. Tá na Positiva, tá bom demais. Trazendo o nosso bate-papo Positiva, falando hoje sobre esclerose múltipla com a doutora Lorena Bochinek, neurologista, falando um pouquinho desse assunto tão importante aqui também. Várias dúvidas sendo tiradas aqui. Você pode mandar suas pra gente, pode acompanhar a gente em vídeo no nosso canal no YouTube, youtube.com/PositivaFM oficial. Seguindo aqui com o nosso bate-papo Positiva, doutora, por que é tão importante o diagnóstico precoce? A gente está falando de uma doença que surge em surtos. Então, se eu tenho um diagnóstico precoce, eu vou iniciar o tratamento. E o tratamento que muda o curso da doença. Então, se eu uso uma medicação que vai modular o meu sistema imune para não mais atacar o meu cérebro, por exemplo, eu estou dando uma chance muito grande de ter uma vida tranquila com qualidade de vida. Lembrando que a esclerose múltipla é uma doença que afeta mulheres entre 20 e 40 anos. São jovens, então assim, causa um impacto na vida dessa pessoa muito grande. Então, diminui a capacidade funcional de uma pessoa de 20 anos, por exemplo. O que é isso, diminuir a capacidade funcional? Eu não consigo efetuar as mesmas atividades que eu fazia antes da doença. Então, eu não consigo trabalhar como eu trabalhava. Por exemplo, eu não conseguiria atender os pacientes, não conseguiria vir aqui, falar com vocês, teria alguma dificuldade nas minhas relações sociais. A gente sabe que aumenta a taxa de divórcio, inclusive, os pacientes com esclerose múltipla. Então, assim, é um impacto muito grande que vai prejudicar muito a vida de uma paciente muito jovem. Então, diagnóstico precoce, tratamento precoce, diminui a chance de sofrimento, diminui a chance de sequelas, diminui a chance de surto e de sofrimento. Que avanços científicos podem ajudar quem sofre de esclerose múltipla? Bom, graças a Deus, a esclerose múltipla é uma doença que tem tratamento. Então, assim, o avanço científico foi muito grande desde 1990 até hoje. Nós temos mais de 10 remédios, mais de 13 opções de medicações. Então, assim, na medicina, a gente pensar numa doença de 1990 até hoje, com mais de 15 opções de tratamento, é algo assim que nos empolga, que nos deixa muito tranquilo e muito satisfeito no tratamento da doença. Então, temos sim várias opções e que o Sistema Único de Saúde oferece para todos nós. Vamos ouvir o nosso ouvinte aqui no 62986609890. Positiva, bom dia. Bom dia, Márcio Rodrigues. Sou a Natalina de Senador Canedo. Bom dia. E gostaria de ver com a doutora o que eu posso fazer, que eu sou uma dessas pessoas que não consegue segurar o xixi. Se demorar muito, faz xixi na roupa. O que eu posso fazer? Tenha uma ótima segunda-feira, uma semana abençoada. Fica com Deus, todos vocês. Seria um dos sintomas, né, doutora? Sim, seria sim. Porque assim, quem que controla o nosso esfíncter, né? A nossa capacidade de segurar o xixi é o sistema nervoso central, né? É dentro da nossa medula, dentro do nosso cérebro, dentro da nossa coluna. Então, assim, se eu estou com essa dificuldade, mulher, o primeiro profissional mais próximo é o ginecologista, que vai avaliar todo o aparelho feminino e também as alterações possíveis. Vamos supor, uma mulher que não é obesa, que não tem história de parto, não tem história de nenhum outro doença pélvica, urológica, por que ela vai estar com incontinência? Vamos lá, vamos investigar. Assim, achando a causa, se for a causa da esclerose múltipla, vamos tratar. Você falou sobre a ginecologista, né? Mas que médico eu devo procurar caso, por exemplo, eu esteja sentindo alguns sintomas? Isso tanto os homens quanto as mulheres. Isso. Vamos pensar, se eu tenho um sintoma que vai afetar a minha capacidade de enxergar, o primeiro médico é o oftalmologista, que ele vai avaliar, vai ver se tem alguma doença do olho, e não tendo a doença do olho, na avaliação do olho a gente consegue ver um nervo, que é o nervo óptico, que é um nervo que pode sim estar acometido na esclerose múltipla e na neuromielite óptica, que é uma doença prima da esclerose múltipla, e aí sim ele vai colocar um ponto de interrogação e encaminhar para o neurologista.
Alteração de força no membro, por exemplo. Vou procurar um ortopedista. Não, o ortopedista vai olhar e vai falar, olha, osso está tudo bem, articulação está tudo bem, músculo está tudo bem. Vamos pedir ajuda para o neurologista. No caso da incontinência, como eu disse, o ginecologista, e no caso do homem, o urologista, que vai avaliar o que está acontecendo na capacidade de contenção da urina, por exemplo. Então, ortopedista, ginecologista, urologista, reumatologista e o próprio neurologista. Doutora Lorena Buschneck falando um pouquinho da esclerose múltipla aqui hoje no nosso Bate-Papo Positiva. Está em vídeo, viu? Pode correr lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/PositivaFM oficial, tá? A gente volta já, tem mais um bloco aqui na sua Positiva FM.
Aqui na sua positiva, de volta aqui com o nosso bate-papo positivo, a gente continua falando sobre a esclerose múltipla. Aqui na sua Positiva FM 99.1, a sertaneja mais ouvida do Brasil. Estamos em vídeo também, tá? Doutora, o que é neurite óptica? A neurite óptica é uma doença prima irmã da esclerose múltipla. É uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico da pessoa começa a atacar a bainha que cobre o nervo, fazendo especialmente lesão no olho, naquele nervo óptico que a gente falou, que deixa a vista embaçada, que deixa o globo ocular, né, a bola do olho bem dolorido, e alterações na medula, né, na coluna, com formigamento, dá muito formigamento e tipo choque quando faz a flexão do pescoço. Então é uma doença mais limitada no nervo óptico e na medula, em vez de lesões por todo o cérebro. Então é uma prima da esclerose. Entendi. E ainda sobre o tema aqui, a gente precisa saber também, né, doutora, se há cura para a esclerose múltipla. A cura não há, mas tratamento existe, né? E assim, o tratamento muda a doença. O tratamento muitas vezes vai bloquear a doença. Então, é uma doença que tem tratamento, então, glória a Deus e vamos fazer o diagnóstico precoce. Lembrando que o diagnóstico, ele começa quando você sente alguma alteração no seu corpo. Então, esse é o corpo que nós vamos ter até o último dia de vida, né? Essa é a mente que nós temos que cuidar, porque é com ela que nós vamos viver até o último minuto da nossa vida. Então, tem alteração, procura um médico para fazer a avaliação. E nós vamos precisar de exames, especialmente a ressonância, que é a foto do cérebro, que vai ver as lesões, as cicatrizes que a doença ocasiona. Bom dia, doutora. Quem tem caso de esclerose múltipla na família é um motivo de preocupação? Ela pode ser hereditária? É a Clara do Jardim Guanabara. Sim, Clara. É do grupo de doença que tem um caráter genético. Então, se eu tenho uma pessoa na família com a doença, eu tenho que ter uma preocupação maior. Não necessariamente eu vou ter, né? Não é uma herança 100% de chance de ter, mas aumenta a chance sim de ter. Então, se eu tenho alguém na família, eu vou ter um cuidado maior. Um cuidado que serve para evitar várias outras doenças, especialmente atividade física, porque a atividade física vai ajudar a prevenir a doença, e se tiver a doença vai ajudar a prevenir os surtos. Vale lembrar aqui, pessoal, que assim, quem tem a esclerose múltipla e faz atividade física, e atividade física é o quê? 20 minutos por dia, a gente tem 24 horas no dia, 20 minutos daquele dia. Se eu fizer alguma atividade física, eu vou diminuir a chance de até 40% de um novo surto. Olha, vamos comparar, se eu faço um tratamento com a medicação que vai diminuir a chance de até 50% de um surto, eu tenho atividade física que reduz 40% de ter uma recorrência da doença. Então, é um fator que modifica muito. É genético, mas não é necessário que vai ter, mas eu tenho como prevenir também. A Alessandra Camilo, ela gostaria de saber se a perda de memória também pode ser a esclerose múltipla. Isso, olha só, o sistema imunológico vai atacar a capa do nervo. Vamos pensar no nervo como um fio. Então, nós temos que tem lá a capinha de cobre que está dentro do fio. Por volta eu tenho a capinha que vai envolver aquele fio. A doença autoimune vai lá nessa capinha, destrói a capinha. É como se a gente tivesse um fio desencapado. E aí eu vou fazer o quê? Diminuir a velocidade com que os impulsos neurológicos vão ser repassados. Então eu começo a ficar mais lento, tanto na parte motora, por exemplo, mas também no processamento do pensamento. Não é que eu perca a minha inteligência, mas eu fico mais lento para processar aquele pensamento, para fazer aquela coisa que eu sempre fiz no automático, que eu não precisava nem pensar para fazer. Talvez agora eu possa ter uma dificuldade maior, eu vou necessitar de um tempo maior para executar aquilo que antes eu fazia rapidamente. O canabidiol é um dos tratamentos para a esclerose múltipla. Como ele funciona nos organismos das pessoas que sofrem dessa doença? Então, o canabidiol é uma possibilidade, mas vamos pensar. Ele não vai substituir
diluimento principal, que são as outras medicações. Ele é um coadjuvante, especialmente na parte de dor, porque a esclerose múltipla pode ocasionar dor, né? E geralmente ocasiona uma fadiga, que é aquele cansaço. Às vezes, assim, eu não fiz nem muita coisa no dia de hoje, mas chegou no dia como se eu tivesse, assim, enfrentado uma guerra. Então, ele vai ajudar diminuindo essa fadiga, diminuindo o processo inflamatório, diminuindo o tempo daquele surto. Então, ele é um coadjuvante bem-vindo em casos selecionados para o tratamento. Maravilha. Gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes. A Maria Divina. Ô Maria Divina, deixou um recadinho pra gente lá. Boa semana pra você também, viu? Tá agradecendo aqui a oportunidade de receber as explicações sobre esse tema tão importante. Hoje falamos um pouquinho da esclerose múltipla e daqui a pouquinho fica disponível na íntegra todo o nosso bate-papo aqui com a doutora Lorena Buschneck. Ela cedeu esse tempinho pra gente aqui, pra gente falar neurologista. E aí o seguinte, fique à vontade aí pra acompanhar outras entrevistas dela também no nosso canal, ok? Você pode mandar sugestões no nosso e-mail, jornalismo@positivofm.com.br, jornalismo@positivofm.com.br. E siga a doutora Lorena Buschneck nas redes sociais dela, @Lorena Buschneck, o final é com K. @Lorena Buschneck. Cadê a Ariadna? Ari. Cadê a Ariadna e a Mercedes? Relaxa. Ah, deve estar ouvindo. Não é possível, viu? Não é possível do José, a Maria. Cadê? Abre aí pra gente ver. Ó. Olha aí, ó. Cadê a menina? Né? Parabéns. Aí, ó. Tem parabéns aqui, ó. 15 aninhos, né? Muitas. Continua, menino. Muitos anos. Fica aqui, a moça aqui. Pronto. Abençoe. Feliz aniversário, doutora Lorena. Isso. Obrigada. A Mercedes está muito empolgada. Uma boa ideia, mas é 15. Bota pra ela só pra velhinha aqui, ó. Bota pra gente. Vai lá na tela aqui, ó. Pega aí, doutora. Pega aí, ó. Só pra na tela aí. Vamos lá. Olha, ó. Vamos lá, viva! Aí, ó. Pronto, parabéns pra doutora Lorena, parabéns aniversariantes do dia. Doutora Lorena, olha, tá tentando apagar. É muita sorte, ó. É muita coisa boa. Ó, Jéssica, pode apagar aí, gente. Aí tem fôlego, ó. Meu Deus. A Mercedes tá doidinha pra comer a torta. Aí, não. Doutora Lorena, muito obrigado, viu? Muitos anos de vida mesmo, mais uma vez. Obrigada, muito obrigada. Amanhã mais bate-papo positivo aqui na Sertaneja do Brasil. Você acabou de ouvir no Bom Dia Positiva. Bate-papo Positiva. Trazendo muita informação com os melhores especialistas. De segunda a sexta, de 9 às 10 da manhã. Na Suba. Oferecimento. Atalaia, vacinas e exames para você e toda a família. Agende. Agendamento online.atalaia.com.br. Clínica Mais Homem. Aqui não tem sofrência, é só potência. Promoção.